filosofia tem essa possibilidade de transformar o inútil em essencial. Não sou eu que digo. Platão dizia isso. Aristóteles disse isso. Epicuro disse isso. Essa grandeza daquilo que não tem utilidade para nada, porque é justamente um fim em si mesmo. E a gente está aqui, no meio dessa tarde, já beirando aí, talvez daqui a pouco, uma horinha, o início, a noite que chega, a gente está aqui para pensar questões ligadas ao amor, através da obra de um dos pilares da cultura ocidental, que é o Platão. Então, parabéns à casa por abrir essa possibilidade. No mundo, e sobretudo num país carente de pensamento, que tem eleito certos ídolos, que são ídolos de palha, como se fossem intelectuais de renome. Então é muito importante voltar a Platão. Então eu queria começar fazendo uma pequena análise desse livro, abrindo espaço para depois a reflexão sobre a contemporaneidade desse pensamento, com o autor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que me parece que ele viu a essência do discurso de Diotima para Sócrates, no final desse diálogo plural de Platão, onde tem 7 grandes participantes, e o dono da casa, que é Agatão, é uma tradução em grego do Agaton, que é o sumo bem. Então é um poeta que leva consigo o que é o principal foco de análise de toda a obra de Platão, inclusive do problema do amor, a relação entre beleza e bondade. Ora, Carlos Drummond escreveu um poema chamado Amar. Olha o verbo. Não é um substantivo. Verbo amar. A primeira estrofe é uma pergunta que diz assim: que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar e amar, mas sempre, até de olhos vidrados amar. Vou repetir. Que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar e desamar. Então, esses 3 verbos. Esquecer, mal amar, desamar. Como sendo essenciais no verbo amar. Ou seja, o poeta nos levanta um grande problema. O amor como verbo, antes de ser um substantivo, é uma atividade que se retoma criativamente, incessantemente. Por quê? Porque se ele não é uma performance autoinventiva, na verdade ele morre para si mesmo. E se ele já acha que alcançou o que deveria ter alcançado, em verdade ele não refaz o seu movimento criativo, não se esquece para se reinventar. Nós temos a mania de entregar flores às pessoas que nós amamos. Casais enamorados geralmente fazem isso. É a nossa cultura. E tem algum sentido. Na tradição judaica, haja visto o filme, A Lista de Schindler, no finalzinho, as cenas reais, a gente só entrega a flor quando a pessoa está viva. Quando a gente ama alguém que morreu, a gente coloca pedra. A gente coloca pedra no jazigo. Por quê? Porque se a gente entrega alguma coisa como pedra quando está vivo, como é que a gente vai se desfazer do que a gente deu para dar alguma coisa nova, para reinventar as nossas formas de dizer eu te amo? E depois, quando morre, a gente dá uma pedra para dizer que, apesar da ausência, o amor não se faz ausente. Daí o ditado judaico que diz que o amor é tão forte quanto a morte. Porque mesmo ali na lápide, a gente dá a pedra dizendo que não é porque não mais está presente que o amor não se apresenta. Mas vivos a gente entrega flores. Porque se a gente não entrega alguma coisa que a gente possa esquecer para refazer a doação, a gente já acha que a gente amou o suficiente, e exatamente o movimento que é o amor morre. Os gregos, antes de Platão, tinham essa ideia. Eles têm no léxico da língua grega, das obras, tanto da epopeia Grécia pré-clássica, obra pré-socrática, e depois as obras filosóficas, mas sobretudo as obras da tragédia grega, entre os séculos VI e V a.C., eles têm uma quantidade enorme de palavras para significar uma multiplicidade de dinâmicas do que a gente, na língua latina, chama somente amor. Você tem porneia, de onde surge pornografia. Epitomia, de onde surge a noção latina de libidum, que é uma espécie de ímpeto. A gente tem o verbo filéu, da onde vem
a amizade e as relações de reciprocidade. Tem heteria, que é uma relação amistosa entre povos. Tem o verbo agapau, que é o amor da relação dos imortais com os mortais, porque eles não podem ser retribuídos, porque eles estão numa instância superior, portanto eles não podem amar vinculados à ideia de créditos e débitos. Eles têm que amar por si, a despeito da nossa reciprocidade. E a gente tem a palavra eros. Na obra de Hesíodo, Eros é uma divindade. E na teogonia, depois das divindades da noite, de repente, e junto com trabalhos dias, surge assim essa figura divina que é o Eros. E como divindade é imortal, e como os gregos acreditavam, no reino dos imortais só há bem-aventurança, uma palavra grega, makarios, que significa uma alegria incontida. Portanto, nesse reino das divindades, você não pode ter déficit de plenitude. E a grande questão grega, que atravessa a Grécia pré-clássica e vai atuar até o movimento estoico, o estoicismo antigo, numa existência dotada de impermanência, é possível o cultivo de plenitude? Para Platão é. Para Aristóteles é. Para Epicuro é. Para Heráclito é. Para Homero é. Para Hesíodo é. E até o pensamento romano, para Sêneca é. Para Cícero é. Para Epiteto, anterior grego, também é. Para os cínicos também é. Mas como a vida pode ser plena se ela é dotada de impermanência? Como aquilo que sempre diz a Deus pode ser dotado de inteireza? Então, todo esse universo acompanha, sabe, o léxico extremamente plural do que a gente chama de amor. Como que no horizonte da mortalidade é possível o cultivo de plenitude, já que para os gregos, para os deuses gregos e também romanos, a bem-aventurança ela é imortal pelo fato deles e elas, deuses e deusas, serem imortais. Então, lá no Platão, ele já vai dizer que a amizade não só busca uma relação com os outros, mas busca o que ele chama de primeiro amigo. Protos philos, primeiro amigo. E esse amigo é da ordem do imutável. E quando eu amo um amigo, e numa relação de reciprocidade, os nossos amores nos envolvem, a gente busca alguma coisa que atravessa a passagem do nosso caminho, que ela é uma constante dentro da inconstância da vida, que seria esse primeiro amigo. Então, em todo amigo, por mais diferente que o amigo seja, a gente vive uma medida comum, que é esse que ele vai chamar de primeira amizade, que é o que faz com que o amor de dois amigos sempre mude para que ele preserve sendo o amor que ele é. Então lá ele lança esse desafio. Como pensar o amor como amizade, que dota a vida de uma plenitude dentro da inconstância e imortalidade que a vida é. Lá no Fedro, é uma obra posterior a essa que a gente está lendo, de um personagem que fala ao longo do banquete, vai voltar ao problema da amizade e do erotismo, ele vai falar a palavra eros, e ajuda a entender melhor o discurso final de Diotima. Final, na verdade é o penúltimo discurso, que ainda tem o Alcibiades, quando tem uma transformação de homoerotismo em amor filosófico. Mas vou deixar isso de lado para a gente discutir aqui. O Foucault é que viu muito bem essa transformação, mas vai lá.